Absurdinos. Jesus com o mesmo DNA que Deus. É verdade que o nome de Jesus tem o tetragrama e Oséias e Josué. É verdade que a ciência tem descoberto que no DNA há um código de leitura que aponta o tetragrama, YHWH, Jeová, o Javé. E isso tenha sido comemorado por muitos, até pelos que procuram falhas na Bíblia e tentam anular o nome de Jesus. Mas fica extremamente rústica a expressão Jesus é Deus porque tem o mesmo DNA de Deus. Absurdinos. Outra loucura para se sustentar ou defender a tese trinitária é afirmar-se que a Trindade é subentendida. Deus é luz e não há nele trevas nenhumas, ou treva alguma, nem mudança, nem sombra de variação, não penumbra, não cinzento, não morno. Subentender-se qualquer fenômeno ou manifestação de Deus é tirar a glória de uma cidade edificada sobre um monte e de uma lâmpada colocada no velador, o que valeria a atribuir negruras e claridades opacas à luz do mundo. O Espírito Santo foi criado ou feito? Outra pergunta. Esta é uma frase que carece de temor, tanto por causa da glória que se deveria dar a Deus, quanto pelo perigo de se expressar uma ofensa ao Espírito da graça ou ao Espírito Santo. Mas se é necessário que se responda, Deus é Espírito, Deus é Santo, o Espírito Deus é Santo. Há um só Espírito, e este não tem princípio nem fim. Ele é o único Santo Criador de todas as coisas, o Pai Santo no céu, de quem, por quem e para quem são todas as coisas. Criador, Santo, Santo, Santo. O Espírito Santo é o mesmo Deus. Deus é Espírito e Deus é Santo. Quando Deus prometeu o Pentecostes, na sua definição, prometeu em palavras, dizendo: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não estava com isto anunciando um terceiro Deus, muito menos um outro Espírito com ele. É o mesmo Espírito invisível que esteve entre nós, visível em Emanuel, que criou todas as coisas. Todo o joelho se dobrará diante dele. Há um só Deus e o mesmo Espírito é o que opera todas as coisas. Não há três deuses iguais em tudo e ao mesmo tempo três pessoas distintas e completas em poder, porque está escrito que o Senhor é um. Para ser três iguais seriam necessários três Espíritos. Nem se limitaria por quantitativos que o Senhor seja somente três Espíritos, porque há já anunciado e escrito que sobre Jesus Cristo estaria os 7 Espíritos de Deus, e o Senhor no meio deles. Há 7 Espíritos, e não estamos diante de um Deus cétuplo, o que seria o mesmo politeísmo expresso e negado no dogma da Trindade. O Senhor é um Deus que se oculta, não um Deus subentendido. O Senhor habita nas trevas e habita na luz, desde as trevas mais incompreensíveis antes de criada a luz, até a luz magnífica em esplendor, além e acima de toda a compreensão cognitiva de suas criaturas. O Senhor é infinito e invisível, inacessível, imarcessível.
um Deus onipresente e o Deus que se oculta. Quase sempre nós, na condição de imagem e semelhança de Deus, ficamos entre dois pensamentos, tanto entre dois pensamentos bons ou dois pensamentos maus, também entre maus e bons pensamentos, e argumentamos e arguímos em nós mesmos, até que encontramos uma saída, solução ou decisão. Não nos questionamos não nos sentimos embora aceitando e compreendendo a tricotomia, corpo, alma e espírito. Nesse caso, falar de si para consigo não é um monólogo, nem um registro de dupla personalidade. É verbo. No verbo há a primeira pessoa que fala, a segunda com quem se fala e a terceira de quem se fala. Nisto, podemos compreender perfeitamente que Jesus Cristo, falando e orando ao Pai, é Deus pensando em voz alta, ou falando de si para consigo em perfeição de fala divina, não humana. A pessoa distinta em individualidade deixa de ser parte de um todo para ser si mesma. Afirmam três pessoas iguais e distintas, mas as colocam em série, em tamanhos e grandezas, e até admitem origens calendariais e ordem hierárquicas, crescente ou decrescente. Esquecem de que Jesus Cristo disse: "O Pai é maior do que eu", o que se compreenderia que a virtude de pai é maior que a virtude de filho. Esta equação estabelece três diferenças, não três igualdades. Deus nos acuda. Um Deus não morre, logo não ressuscita. Um Deus não ressuscita, logo não morre. Não precisaríamos conhecer um outro Deus que fosse totalmente poderoso, capaz de ter poder sobre a morte, morrer e ser a ressurreição e a vida. Ora, o morrer humano pode ser o salário do pecado, mas o morrer segundo Deus é prova de amor, é dar a sua vida pelos seus amigos. O Cordeiro morto desde a fundação do mundo foi e será por causa do grande amor de Deus para salvar, não por salário do pecado. Mas fora necessário, e acima disto, preciso que o Cordeiro a ser crucificado na carne e na plenitude dos tempos fosse já morto desde a fundação do mundo, para que o sacrifício fosse completo e a salvação garantida pela morte do Cordeiro Imaculado. Ele disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." Ora, se o homem que crê em Cristo Jesus, ainda que esteja morto, viverá, o que se diria do Pai da eternidade, a vida eterna e a ressurreição? Todos quantos morreram em Cristo ressuscitarão nele, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que, se um morreu por todos, logo todos morreram. Segundo aos Coríntios 5:14. Um apóstolo escreveu em testemunho: "Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, o grande eu sou, para ser glorificado como Pai, o Pai da eternidade, o verdadeiro Deus e a vida eterna." Nele, o eu sou o que sou, Jeová, Javé, Adonai e o Senhor, é o mesmo Pai nosso, em glória, que glorifica a seu Filho, para que seu Filho também lhe glorifique.
O nosso Senhor Jesus Cristo repetiu inúmeras vezes: eu e o Pai somos um, referindo-se a Deus em Espírito Santo e Deus em Espírito e em verdade. A Bíblia não registra nenhuma vez que há três deuses em qualquer circunstância, quer em ordem, em igualdade absoluta ou em hierarquia subentendida. Deus é luz. As suas manifestações são plurais, mas Deus é um. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. Sábios e entendidos, considerando que um nome cria uma personalidade distinta e que cada nome publica uma pessoa, ou seria por cada nome que se nomeia? Quantos deuses teríamos conforme os nomes que lhes nomeassem? Meu Deus! Se cada nome representa uma pessoa, os 7 Espíritos de Deus têm nomes e não podem ser ignorados. E se pregam que Deus não tem limites, lógico, não pode ser somente 3, uma vez que somente pode ser 3, tem limite quantitativo. Se a autonomia de Deus é adornada pela sua antologia, cada nome que se nomear Deus trará uma pessoa e personalidade individual exclusiva. Deus nos acuda. Jesus Cristo é igual a Deus nos céus. É o Deus visível. Filho é uma manifestação ao homem para que, segundo o tamanho e a grandeza do homem, todos pudessem crer em Emanuel. Ele era em forma de Deus e tomou a forma de homem depois que se aniquilou e se pôs menor que os anjos, mas voltou à mesma glória que tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Não somente filho, mas igual a Deus, e igual a Deus, somente Ele mesmo. Quem se fez carne, Jesus Cristo ou Verbo? Somos filhos de Jesus ou filhos de Deus? Outra pergunta. O Verbo que se fez carne é o mesmo Verbo que estava com Deus e era Deus, e não tendo por usurpação ser igual a Deus, aniquilou a si mesmo ou humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Deus é Espírito, é absolutamente Espírito. Deus, em verdade, é a verdade em pessoa. Deus em Filho é Filho de si mesmo. É Deus em Filho, a continuação de si mesmo, a extensão de si mesmo. Enquanto o sacrifício, se não morrer, não cumpriu plenamente o seu objetivo. O seu objetivo somente será alcançado quando morrer. Por causa deste anunciar o fim desde o princípio, João, ao ser arrebatado aos céus no dia do Senhor, já chamado Dominus Dei, que é domingo, viu um cordeiro como se estivera morto desde a fundação do mundo. Fiz-me tudo para com todos, é permanecer o mesmo no íntimo. Mas o Verbo, em verdade absoluta, se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne, tem som e linguagem de transformou-se, tornou-se em carne. Jesus Cristo, por causa do sacrifício verdadeiro e cruento, realmente se fez carne. Não imitou, nem forjou, nem representou, nem fez de conta, porque ele não era carne, e cumprindo-se a verdade de carne, permaneceu como é, era e será. O homem natural pode fazer-se de tudo para com todos, sem ser o que todos são. Mas Deus é verdadeiro, ou a verdade em pessoa. Cada palavra sua é testemunhada e confirmada por
sim, sim, não, não, sim e amém. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo 3,16. Absurdinos.